Você consideraria os dragões seres alienígenas ou multidimensionais? Multidimensionais. Multidimensionais. Uhum. Pelo menos os que eu me conecto, tá, Claro. gente? Eu não estou dizendo que não tem os Dragões outros. alienígenas. Não estou dizendo que não tem, porque vai que alguém já se conectou, né? O dragão, ele seria exatamente o quê? Ele seria, então, uma consciência cósmica elevada. Exatamente. Mas digamos, essa forma celestial, corpórea, ela seria mesmo desse dragão que a gente... Do arquétipo do dragão que a gente conhece, é isso? Pronto. Eles se fazem forma. Eles se fazem forma para que a gente possa alcançar. Uhum. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa perceber no formato dos dragões da China. Aqueles... Os mais alongados? Isso, que não tem asas, Uhum. tá? Mas assim, eu já ouvi alguém perguntar, existem dragões aviários? Sim, existem dragões aviários. A pessoa pode perceber o dragão, inclusive já até canalizei um, como na forma de asas mesmo, com asas. É possível. Aliás, porque existe, né? Tá, mas aí nesse caso, você entende que essas entidades, digamos, né, draconianas... Não são draconianas, porque no caso... Ou draconesas. Nós estamos falando das meninas? Das meninas... Não, digamos... Conclui a pergunta. Então vamos lá. Digamos então essa entidade, a entidade dragão em si. Vamos. Você falou que não é um arquétipo, mas vamos considerar como sendo então uma classe, uma categoria de mentores espirituais. Pode ser isso? Show, pode. É uma categoria de... Então, por exemplo, eles estariam junto aqui com os pretos velhos, por exemplo. O Nara Shinra. Pode crer. São Miguel. Menos o Thanos. Menos Quem o Thanos. sabe? Ou o Totti aqui, por exemplo. Então, assim, então seria uma categoria, uma espécie específica de mentor espiritual. Sim. Tá. Mas nesse caso, seriam seres que nunca encarnaram na Terra, nunca existiram dragões vivos igual dinossauros, por exemplo, que as pessoas podem confundir. Falar, não, os dragões da antiguidade eram os dinossauros que habitaram a Terra em algum momento. Não tem nada a ver com isso. Porque muito dos mentores espirituais que as pessoas têm, que a gente tem, né, que a espiritualidade tem, são seres que encarnaram em algum momento, né? Então, os humanos mesmo, ou seres de outros planetas, né, alienígenas, que viveram durante algum tempo com seus corpos físicos, e aí se sutilizaram e aí se tornaram só consciência. O dragão não seria esse caso. Eles sempre foram uma consciência etérea de alta vibração do astral. É isso, que nunca encarnaram. Esse é o ponto. Em nenhum planeta, digamos assim. Então, aqueles que eu trabalho, não. Não, mas eu não posso dizer que não exista aqueles que já se materializaram. Eu vou falar o que eu sinto, tá? Nunca li em lugar nenhum, nem nada. Eu sinto que aqui em Gaia, nessa matéria igual a gente, né? Eu sinto que não. Agora, eu sei que existem dragões nas cidades sagradas em Gaia, no coração de Gaia, nos templos sagrados, Shambhala. Então, assim, é muito comum quem consegue fazer viagens astrais e está muito conectado com esses seres espirituais de alta vibração, eles se conectam com os dragões. Telos. Então, assim, quem vai, por exemplo, para Avalon, de forma consciente, né, consegue perceber os dragões lá. Vamos ver esses desenhos, Ale, que são bem legais, que eu recebi aqui pelo WhatsApp, que a gente pode demonstrar, né? A Cida pode até olhar ali no monitor e você pode falar sobre isso, que eu acho bem, bem interessante. Olha, esse selo sagrado, o selo sagrado, todos os selos sagrados que eu canalizo, eles têm a função de conectar aos dragões divinos. Então, por exemplo, esses selos são os dragões divinos da compaixão, os dragões divinos da sabedoria e os dragões divinos do poder divino. Então, é um selo que vai trabalhar
essas 3 qualidades divinas. Os dragões, eles sempre vão trabalhar com as qualidades divinas. Então, o que eu preciso, Cida Santos, o que eu precisava expandir para me conectar mais rápido com eles? Uhum. Eu precisava expandir o meu cardíaco. E assim foi. É claro que não foi um trabalho apenas com os dragões, não. Porque tem toda uma equipe trabalhando comigo. Então, hoje eu sei que tem siriano felino, tem sereia, tem arcturianos, né? Tem pleiadianos, bastante, eu digo bastante gente, mas não são gente. Né? O que a gente está vendo exatamente? Para decodificar isso, exatamente. Essa arte, você que é uma arte canalizada, é isso? Eu canalizei. Isso. Como que é esse processo exatamente? O processo de canalização? Dessa arte. Eu percebo, né? Eu sinto que eu preciso fazer uma canalização do selo. Eu sento, empresto as minhas mãozinhas e ou muitas vezes eu ouço, coloca isso, coloca aquilo, tal. É muito fluido, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. E ele fica pronto. Eu não vejo o selo. Tem muita gente que vê, né? Eu não vejo o selo e canalizo o selo. Não. Eu vou canalizando. E aí, comumente, quando eu termino, vem qual é a função, vem como que vai ser ativado, vem quais são as egrégoras que estão trabalhando. Então, por exemplo, aí eu sei que, especialmente, 3 egrégoras. Por causa das cores? Que tem um roxo... lavanda. É uma lavanda. Um ciano, que é um azul turquesa, e o dourado. Isso. Comumente eu vou identificando. E você desenha na mão mesmo? É como se fosse uma psicografia? No Canva. Ah, tá. No Canva. Esse é no Canva, mas eu também desenho. No tablet, no caso. Isso. Mas eu também desenho na mão. Papel, isso. Mas eu não trouxe nenhum. E esses símbolos são símbolos, né? São selos sagrados. Selos sagrados. Isso aí a gente pode colocar no Instagram? Tem algum problema? Já está. Ah, já? Não, digo do para um ali para o pessoal ver bem de perto e tal, pode pôr lá. Pode. Tá. Bem bonito, claro. né? Um desenho bem... bem... Tá, então... Vou colocar lá. Então, ok. Então você se conecta, você frequencia essa egrégora e aí a sua mão começa a desenhar lá no tablet essas formas e algumas vezes eles vão te ditando o que você tem que fazer. Exatamente. E aí ditando, nunca tinha sentido essa palavra, exatamente. E aí depois que fica pronto é que te explicam o significado. Exatamente. E muitas vezes eu não entendo. Muitas vezes o que eu entendo é assim, a sua função é precipitar. É ancorar essa energia. Porque o que eu já entendi? Quando eu desenho, quando eu canalizo um selo, aquela energia está plasmada, vamos dizer assim, está ancorada em Gaia. Então eu vou ancorando. Às vezes eu percebo como se eu fosse uma antena parabólica. Sim. Da energia dos dragões divinos. Então, quando eu canalizo um selo, às vezes eu fico... Tem um aí que eu não entendi qual que é a função dele. Mas volta aqui lá mesmo. Vamos explica. Você consegue explicar essa imagem e traduzi-la pra gente? Eu só consigo sentir e perceber a vibração. Assim, o que a gente tá vendo? Tem meio que uma asa ali embaixo, umas esferas. É uma interpretação. A gente conseguiria interpretar Pode isso. ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Só que, se você se conectar, se você escolher se conectar, aí você começa a perceber a vibração. Principalmente se você escolher meditar. Por exemplo, só de olhar ali, meu terceiro olho já começou a pulsar. E se você escolher meditar com os selos sagrados, aí é que você expande e se conecta. Então, tem muita gente que se conecta com o selo e percebe os dragões. É uma arte... Eu nem me atrevo. Bem curiosa, assim, no mínimo. Parece uma fonte, olhando assim, um chafariz. Até falaram no chat, mas eu tive a mesma percepção. Parece uma fonte, assim. O que eu sempre percebo, o que tem, né, de comum, vamos dizer assim, é que é sempre assim. É sempre... Eu sinto, eu percebo como se fosse descendo luz. Descendo luz. Descendo luz.
E qual que foi a explicação que te deram dessa arte que você criou, desse selo? Não me deram explicação nenhuma. Ah, dessa aí não? Não, dessa daí é tipo assim, para trabalhar Ah. a compaixão, que eu já nem tá escrito ali. São. O que tá escrito ali? Ah, Lê, tá. por favor. Tem, Tá escrito ali tem a embaixo. tradução ali, vamos ver. Tem a tradução ali embaixo. Anjos e dragões divinos da compaixão, sabedoria e poder divino. Pronto. Trabalhe com esse selo. Isso, isso e isso. É uma arte intrigante, que no mínimo.